Olá, senhor pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast. Eu sou a Isabelle Panafou e hoje a gente vai tratar de um tema super legal, que é quando Deus diz não, como lidar com as frustrações. O versículo que a gente escolheu foi em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Fala, pessoal, eu sou o Victor e estamos aqui com o nosso apresentador Oséias. E aí, Oséias, tudo bem? Como que você anda? Quem que é você? Vamos conversar sobre esse tema, introduzir cada vez mais e vamos ver quem que é o Oséias Ramos. Tudo bem, paz do Senhor, pessoal, tudo tranquilo. Graças a Deus, estou bem, feliz por fazer parte aqui dar uma pequena parcela de contribuição para o projeto de vocês. É um prazer muito grande poder estar com você aqui, que o Senhor possa abençoar cada dia mais vocês, a vocês levarem essa mensagem que tem todo o poder a todo canto da terra. Amém. Amém. Então, daí a gente vai fazer umas perguntas para conhecer você, como que foi a sua caminhada cristã, quando você era adolescente, você já era cristão. Eu gostaria de saber como que você, assim, firmou na fé, quando você era adolescente, você já era cristão, você teve uma família cristã, como que foi assim? Então, Isa, eu não tive o privilégio de, como vocês têm, de estar na adolescência na igreja. O Senhor Jesus teve a misericórdia de me trazer de volta aos 18. Mas eu nasci no lar cristão, minha mãe sempre foi para mim um grande exemplo de fé e perseverança nos caminhos do Senhor. Então, mas no começo eu não gostava de ir na igreja e a minha mãe me arrastava para a igreja. Minha mãe, minha avó, e eu ia com elas, Mas quando meu pai, ele se desviou, e aos 10 anos, quando eu completei os 10 anos, eu falei para minha mãe, não vou mais na igreja, não vou ficar com o pai em casa. E daí, dos 10 anos até os meus 17, 18 anos, eu fiquei longe dos caminhos do Senhor. Aí, pela misericórdia de Deus, eu retornei. E assim, qual que foi o maior desafio de quando você realmente aceitou Jesus? Qual que foi o desafio que você viu quando você era jovem, né? Quando que você viu assim, um desafio assim, meu Deus, é um desafio, mas vale a pena eu continuar e perseverar na minha fé? Quando eu me deparei tendo que renunciar todos os meus projetos, todos os meus sonhos que eu tinha, porque eu tinha um plano, projeto de Deus, fazer isso, isso, isso. Projeto de Deus não, um projeto meu. Inserir isso, inserir isso, inserir isso. E, de repente, o Senhor Deus atravessou, chamou a minha atenção e manifestou algo em mim inexplicável que eu tive que fazer essa migração. Renunciar tudo aquilo que eu havia planejado para viver tudo aquilo que ele tinha planejado e que era da vontade dele. E que, graças a Deus, que Deus interveio. Então, hoje eu estou firme, graças ao Senhor, com seus projetos. Amém. Que bom. E, Oséias, tem alguma experiência, assim, na verdade, assim, qual foi a sua maior experiência, sua experiência mais marcante, que você lembra, assim, todos os detalhes, assim que você fala, meu Deus, essa experiência nunca mais vai acontecer comigo, foi algo tão marcante que eu guardei no meu coração um lugar super especial. Meu Deus, digo para vocês, quando eu me converti, eu tive a experiência de receber o Espírito Santo, foi algo marcante na minha vida, em que eu perdi completamente o desejo pelas coisas do mundo, sabe? Eu não tinha mais, eu não me alegrava mais com aquilo que eu gostava de fazer. Eu não gostava mais de jogar bola, não gostava mais de falar palavrão, não gostava mais de mentira, não gostava mais de ir nos bailes, não gostava mais de sair, brigar e conter, não gostava mais disso. Eu gostava de ir na igreja, era o que eu gostava. E aquilo que eu sentia na igreja, que me fazia ficar lá. E as pessoas perguntavam para mim, o que tem lá dentro? Eu falava, cara, eu não sei te explicar. É algo tão lindo que me faz ficar aqui. Porque é um menino que comia futebol, jogava de manhã, de tarde, à noite, e chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, das quadras, de repente para com tudo. Não porque alguém falou, Zé, é pecado, não faz isso. É porque eu perdi completamente o desejo de jogar, de fazer, eu queria de igreja, eu queria Deus. E daí, teve um período de uns 15 dias, que eu ia para a igreja e não sentia essa alegria. E eu ficava perguntando, Deus, cadê? Cadê aquela alegria? Cadê aquilo que estava me envolvendo? O que está acontecendo? E aquilo uma vez, eu nunca vou esquecer disso na minha vida, nunca. Eu esperei minha mãe embora, minha mãe sair para ir na igreja, o meu irmão saiu,
A minha irmã também foi com a minha mãe, eu fiquei sozinho em casa e eu dobrei o joelho. E orando, comecei a orar, falando, Deus, o que que está acontecendo? O Senhor está triste comigo? Por que que está acontecendo? O que que é isso? Eu não estou sentindo nada. Eu fui na igreja faz uns 15 dias que eu vou na igreja, não sinto nada, é como se eu tivesse ido em qualquer lugar. Mas cadê aquela alegria que estava me envolvendo? Cadê? Cadê? Eu queria que o Senhor me renovasse. Será que tem como o Senhor fazer isso por mim e tal? Eu queria pedir para o Senhor, porque eu não consigo mais. Aquilo lá me impactou de uma tal forma que eu não queria viver sem. Aí eu fiquei orando ali, eu acho que de uns 30 minutos, 40 minutos, e daí me deu sono, dormi. Quando foi de madrugada, era mais ou menos umas 3h30, mais ou menos, da madrugada, eu senti algo me acordando, sabe? E colocou as duas mãos em mim, no meu ombro, assim, e eu acordei assim, e fiquei assim, mas não tem ninguém aqui. E as duas mãos em cima do meu ombro, e de repente teve dois assopros na minha testa, assim, eu fiz... E aquilo, eu coloquei as mãos e começou a incendiar meu rosto. Aí eu levantei com tudo depois daquilo lá. Levantei, coloquei a mão assim e falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que foi isso? O que está acontecendo aqui? Levantei e fui no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, eu falei, Deus, se foi o Senhor quem fez isso, eu quero um sinal do Senhor agora. Eu quero agora. Quando eu falei agora, o Senhor me envolveu como se o meu corpo estivesse pegando fogo. Me deu uns arrepios tremendo, eu comecei a chorar e eu comecei a falar em línguas estranhas, uma língua que eu nunca tinha falado, e começou a me envolver aquilo, e eu escutei uma voz do quarto para a cozinha. Na hora que eu ia passar da cozinha para o meu quarto, eu escutei uma voz que disse, sabe esses dois assopros? Aí ele falou, primeiro assopro, eu tiro toda a fraqueza da sua vida espiritual. E a segundo assopro, eu renovo a sua vida agora. E aquilo eu caí de joelho. E agora foi um governo na minha vida que eu nunca vou esquecer. Eu já tive várias experiências, mas essa você falou da marcante. Então me marcou, sabe? Isso aí foi na minha adolescência. Então aquilo ali, eu não conseguia mais viver sem isso. Não tinha. As pessoas vinham falar pra mim, nós fomos, foi tão legal o mundo lá. Eu falava, que legal. Foi, nós fomos na balada, mas eu ficava pensando na igreja. Aquilo que eu sentia, que me envolveu, aquele sobrenatural que me tocou. Eu nunca mais quero perder isso da minha vida. Eu quero guardar para o meu coração enquanto eu estiver vivo. Glória a Deus. Amém. E se você pudesse voltar naqueles tempos, assim, antes até, o que você faria para mudar isso, para fazer diferente? Se você pudesse fazer diferente, eu vou mudar, vamos ver como que vai ser agora. Se eu pudesse mudar da questão depois de cristão, se eu pudesse mudar, se eu quisesse melhorar mais, isso que você está falando? Para eu ser melhor? Lá na sua adolescência e fazer alguma coisa que pudesse mudar, assim, que melhoraria, ou talvez você faria diferente para quem você é agora. Rapaz, eu vou falar a mais pura verdade. Eu não tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Eu não tinha deixado os ensinamentos da minha mãe falando para mim ficar na igreja, sabe? Porque eu tive algumas experiências amargas fora dos caminhos do Senhor. Então, talvez se eu estivesse na igreja, se eu estivesse com a fé que eu tenho hoje, com os ensinamentos, com aquilo que. Então, eu fico pensando nisso, para o Senhor, se eu tivesse o privilégio de ter o conhecimento. Porque é como se a minha vida tivesse apagado. Espiritualmente, é como se eu tivesse morrido com 10 anos e ressuscitado depois que Jesus teve misericórdia, porque eu tenho esse tempo como perdido, porque eu não encontrei nada que me atraísse tanto como ao Senhor Jesus, eu não encontrei. Eu estou dizendo isso das coisas espirituais e sobrenaturais, fora as experiências com a palavra de Deus, com curas, milagres que minha mãe, eu via Deus operar através das orações da minha mãe, então eu vi tanta coisa, então eu não tenho o porquê ficar longe, mas me arrependeria. Eu oraria mais, eu ia mais na escola dominical, se eu pudesse, eu ia mais na escola, eu estudaria mais, eu faria um curso de teologia, então tem muita coisa que hoje é mais difícil, você vai fazer um curso de teologia, mas tem as outras coisas que te envolvem, e é complicado, tem os nossos, então é mais complicado. Mas quando você é adolescente, você tem o apoio do teu pai, você tem o apoio da tua mãe, que te ajuda, te dá essa liberdade para você fazer. Hoje não, tenta eu abrir uma Bíblia lá em casa com um teuzinho em cima, não dá. Não dá, né? Atenção, então, é diferente. Você falou que você via através da sua mãe a oração dela acontecendo milagres, né? Assim, quando você não era cristão, que você estava naquela fase de transição, de aceitar Jesus verdadeiramente, quem foi a pessoa, assim, a pessoa mesmo que te ajudou
Mas nesse período, assim, que você falou assim, não, eu posso contar com ela a todo momento. Assim. Na parte espiritual, teve uma jovem na igreja chamada Kelly. Ela me ajudou muito. Ela, os meus amigos, teve um amigo meu que se converteu junto comigo, de Clay. Então eu levei ele meio na marra, sabe? Aquele dia que eu me converti, eu peguei na mão dele e falei, você vai ser crente comigo. Ele falou, não vou mais. E ele foi para a igreja, graças a Deus, é uma bênção. Se o de Clay vê isso, que o Senhor possa abençoar. Ele está lá, Amém. uma bênção na casa do Senhor, ele que me ajudou muito. Então, para mim, essas pessoas marcaram porque eles me davam um livro, contavam testemunho, cantavam comigo, me levavam para as coisas que os jovens faziam, sabe? E tinham aquelas reuniões dos jovens, aquilo para mim era importantíssimo, eu estava no meio deles e eu via que não tinha briga, que não tinha contenda, que eles oravam, que eles cantavam, que tinha uma alegria. Eu falava, meu Deus, meu lugar é aqui. Porque da onde eu saí era contenda, briga, mentira, rolo, confusão, sabe? E eu falava, não é isso que eu quero para minha vida, não. É isso aqui que me chama, é isso aqui. Engraçado que eu sempre via na igreja com a minha mãe, mas eu não via isso. Mas depois que parece que eu recebi do Senhor o Espírito Santo, parece que foi aberto os meus olhos. E hoje eu tenho só que agradecer a Deus pelo que Ele fez por mim. Que bom, que legal, Zé, que legal. A gente falou até no outro episódio o quão importante um adolescente, um jovem, ter aquele apoio de alguém, né? Seja de um líder, seja até você for o apoio do pai e da mãe, que talvez alguns não possam não ter, que talvez os pais não sejam cristãos, mas, tipo assim, ter o apoio de alguém é muito importante nessa fase, porque, assim, você querendo ou não, você é uma vida totalmente diferente. Você tá aceitando Jesus, você vai ter que deixar tudo que você fazia para trás. Então, assim, Uma você coisa tem aquela nova, pessoa, né? é uma coisa totalmente nova. Você ter aquela pessoa do seu lado que você, não, eu tô aqui pra oração, pra te ajudar, pra te enturmar, que é muito importante isso. Hoje, a gente enturmar o adolescente, o jovem, no grupo que ele tá seguindo lá, que ele tá indo, é muito importante. Eu acho que vamos colocar uma mentoria, né, de uma pessoa assim, seria muito interessante para o jovem realmente permanecer na igreja, tanto de um líder na base de oração, na palavra, também para ensinamento. O que você diria sobre isso? Eu defendo, Isa, essa mentoria, digamos, igual você diz, né? Do coordenador dos jovens, nós vamos falar da parte espiritual da coisa, porque a parte física, estrutural e educacional, os pais cooperam muito com os adolescentes, mas a parte espiritual é necessário um acompanhamento, porque a conversão do adolescente é diferente de uma conversão de um adulto, que ele pode sair e tal, o adolescente depende, né? Então, a cooperação dos pais em conduzir os adolescentes até os líderes, isso aí é extraordinário, porque não deixar sob responsabilidade educar os adolescentes, mas de conduzi-los, todas as programações, aonde tiver estudos, eles se envolverem, porque a palavra de Deus, ela traz orientação, ela traz edificação, mas ela precisa ser ensinada para que ela possa gerar o fruto, e fruto digno de um arrependimento, porque eu não consigo fazer com que uma pessoa se arrependa dos seus pecados, da vida que ele estava vivendo. Mas o Espírito Santo, que vem através do conhecimento da palavra de Deus, esse consegue. Então, quanto mais você conduz o seu adolescente até aonde há ensinamento, que eu falo que os coordenadores é importantíssimo estarem ali, muito mais cedo os adolescentes vão se fortificando no Senhor. Porque assim, eu sou assembleiano. Nós, assembleianos, eu defendo, sabe o quê? A proximidade do coordenador com os adolescentes. É isso que eu digo. Porque se o coordenador ficar sempre fazendo programação, não há palavra, não há edificação. Então, quando o coordenador está perto das lutas, porque ele precisa te ouvir, às vezes o coordenador precisa participar, orando, aconselhando, te levando, te visitando, estando com você, aonde você estiver. Se você der essa oportunidade, o coordenador vai lá e está perto. É isso que eu defendo. Coordenador próximo, coordenador que ama, esse que vai ajudar os adolescentes. Mas coordenadores que só fazem programação é uma preocupação que eu tenho. Porque faz programação, faz recreação, e daí não traz edificação, e daí me preocupa muito. E muitas vezes o adolescente, ele tem mais, como que eu posso dizer, ele conversa mais com o seu líder do que com os pais em casa. Certo assunto não quer conversar com os pais, mas conversa com o líder. Então é muito bom mesmo ter um líder ouvinte, né? Estando ali para te ajudar e apoiar em tudo que você puder.
Isso, e o líder, maravilhoso. ele tem que ter o amparo espiritual, ele tem que ser espiritual. Por isso é importante de você orar a Deus para que a importância do pastor ser conduzido pelo Espírito Santo a colocar o líder na É bom. direção da adolescência. Porque se colocar uma pessoa que não tem amor, que não ama, que não gosta, que vai fazer por dificuldade, não vai ter o fruto devido. Por isso que nós, assembleianos, oramos para que o Senhor Deus dê essa direção. Amém. Então é maravilhoso. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais sobre o Já nosso tema. conhecemos Oséias, né? Já conhecemos, já vimos que ele é um assembleiano nato, É vamos dizer Raiz, assim. É verdade, é verdade. fogo, fogo Isso puro. Então, Amém. o tema que a gente escolheu foi Quando Deus diz não, como lidar com as frustrações. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Nossa. Amém? Vamos fazer a leitura aqui para a gente Vamos lá. dar início. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá, Oséias. Por que Deus diz não para algumas orações que parecem tão boas e justas? Existe propósito mesmo quando não entendemos? Existe. Maravilhoso. Olha, por exemplo, o apóstolo Paulo recebeu um não do Senhor Deus aqui, recebeu 3 nãos, se você pegar o contexto da palavra. O Senhor Deus deu a ele uma experiência espiritual de conduzi-lo até o terceiro céu. E ele fala nesse texto aqui, em que para que ele não se glorie das coisas espirituais que ele recebeu, ou seja, para que ele não seja melhor do que ninguém, para que as coisas não sejam conduzidas. O Senhor Deus disse a ele, não, a minha graça te basta, eu não vou te tirar dessa situação. Para que ele saiba que o poder é do nosso Senhor. Sim. A autoridade pertence ao Senhor. E a vontade é do Senhor. Então, nesse tema que vocês separaram, tem 2 questões, né? São 2 vertentes, são 2 coisas diferentes. Vocês falaram assim, que quando Deus diz não, isso é uma coisa. E como lidar com essa situação são outra coisa. Sim. Eu quero ler com vocês. Eu quero ler uma coisa aqui. Ó. Quer ver? Você falou como a gente poder ver isso daí. Nada melhor você falar o porquê de alguém dizer não do que um grande amigo. Uma pessoa chegada, alguém mais chegado. E João, no 1 João, no capítulo 5, versículo 14, ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente isso, por que Deus não responde algumas orações. Ele deixa claro para nós. 1 João, pega aí você em casa, que está aí, está acompanhando, lê aí para você ver. Você vai entender bem o que o Senhor Deus tem preparado para nós. Frustrado, sim. Desamparado, nunca. Nosso Senhor não nos desampara. 1 João, no capítulo 5, versículo 14, o nosso Senhor disse assim, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, ó, nós precisamos entender que depois que nós convertemos e colocamos a nossa vida ao Senhor, nós vivemos pela vontade do Senhor. Então, algumas orações nossas não são respondidas devido não se enquadrar dentro da vontade do nosso Senhor Deus. Por isso, às vezes, você precisa ouvir e começar, não, se eu estou orando e até agora Deus não respondeu, deve ter algum problema. Eu preciso ver se é da vontade de Deus tal coisa. Quantas vezes já orei, meu Senhor Jesus, e orando, mas o que está acontecendo? E depois o Espírito Santo me faz entender, você vê pelas coisas que não é para fazer. Não é, você não entregou a sua vida ao Senhor? E se é Ele que conduz a sua vida, então tem que ser da vontade dele, para que Ele possa responder às orações. Por isso vem as frustrações. Porque muitas vezes a gente quer que o Senhor Deus faça conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, conforme a gente quer. E conforme nos agrada. Se nos agrada, vem as frustrações. Porque eu queria. Eu quero. Não, tem que ser assim. Não, se eu fizer. Não, Deus, eu quero. Pô, calma aí. Quem que coordena a sua vida? É o Senhor Deus. Então, o que a gente faz? Aguarda
e espera o Senhor responder. Ele vai responder, ou sim ou não. Se ele disser não, amém. Às vezes as pessoas querem dar uma ajudinha pro Espírito Santo, né? Tipo assim, Amém. eu vou orar porque eu quero isso, então eu vou orar pra isso. E assim, é muito comum a gente ver as pessoas frustradas porque eu queria tal coisa, Deus não me deu. Deus não E agora, deu. o que eu vou fazer? E já vi gente saindo da igreja por causa dessa situação, né? Situação. Por frustração. Eu vi um vídeo esse tempo deve estar aí na internet em algum lugar. É um cristão versus 25 ateus. E um desses ateus, ele pergunta, tipo, cadê esse Deus que não me responde? Que Pastor não, Tássios, né? sim, Tássios. e Tássios, que não me muito. responde. Ele responde, né, lá, tudo. E a questão é que muitas vezes a gente quer um Deus, e um gênio, né, que faça tudo o que a gente pede. Aquele tem 3 pedidos, eu vou pedir o que eu quiser. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é da forma como a gente quer. E sim, Deus vai fazer, Deus Sempre do vai. jeito dele, quer ver? Daí eu vou conduzir você, então a gente vai conduzindo. Aqui a gente viu que Deus só responde conforme a A vontade vontade dele. dele. Se você pertence a ele, então conforme dele. Então, a vontade dele. Nós estamos falando de frustrações cristãs, é isso que nós estamos falando, Claro. né? É claro que tem adolescentes que têm frustrações, porém não estão no nosso âmbito Mundo cristão. cristão, Estão no não. mundo. Então a gente convida a se converter ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus possa mudar a sua vida. Eu quero ler com vocês também, para nós entendermos, já que nós sabemos que Deus responde conforme a tua vontade, vamos entender como que é a vontade de Deus? Porque como é que você vai saber qual que é a vontade de Deus? Como? Como Para você se enquadrar, né? Não é verdade? Vamos ler Romanos? É bem conhecido, não é? Romanos 12. Para que a gente possa experimentar qual seja boa, perfeita. Olha lá, ó. Rogo-vos, do capítulo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, olha aqui, ó, vontade de Deus de novo. Então, para que você experimente e saiba o que é a vontade de Deus e que ela seja perfeita e agradável, você precisa se converter e entregar a sua vida e sua confiança a Deus. De verdade, ó, transformar o seu conhecimento, quer dizer, a partir de agora, o que eu conhecia, para mim não serve. Então, eu vou transformar todo esse conhecimento que eu tinha antes nesse conhecimento de Cristo. E através desse conhecimento você vai ver quantas vontades do Senhor e qual que nós somos enquadrados. É vontade de Deus. Quer ver? Ó? Receber o não de Deus, para você saber lidar com frustrações, você precisa saber lidar. Quando você recebe um não de Deus, para você não ser frustrado, você precisa entender que o não de Deus é como se fosse um livramento para sua vida. Vocês já tiveram a experiência de ter um livramento? Meu pai Você já teve um livramento? Sabe aquele quase? Sabe aquele se não fosse Deus? Sim. É isso aí. Então nós precisamos experimentar qual seja perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Essa vontade de Deus, quer ver? Quando você entende que a vontade de Deus é como se fosse um livramento para a tua vida, você vai entender, nós precisamos entender que servir ao nosso Senhor Jesus Cristo é um privilégio. E quando ele diz não, é um livramento. Por quê? Porque sempre depois de um não, vem sempre a advertência. Sim. Não faça isso, porque você vai acontecer isso, isso, isso. Quer ver? O Senhor Deus falou um não, que eu queria convidar vocês aqui. Que prejudicou a humanidade inteira. Nós pagamos o preço até hoje por causa desse não, que o Senhor Deus disse não. Escutou? Você ouvinte? Deus disse não. Pois foram para frente com isso Mesmo assim, continuaram. e prejudicou a gente. E se não fosse o Senhor Jesus, estávamos perdidos. Ó, Gênesis, no capítulo de número 2, no versículo de número 4. No versículo de número 15. No versículo 15, 16 e 17.
Olha a situação que estava no Éden. E o nome do terceiro. Não, do 15, ó. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Qual que era a intenção do nosso Deus? Era colocar, era guardar a gente no jardim do Éden. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Você viu o teu juízo? Nós só enfrentamos a morte hoje porque eles violaram esse não. O único não. Não é o livramento já de foi Deus? quebrado. Se eles aceitam o não de Deus, seria um grande livramento para a humanidade. Porque o homem foi feito para viver eternamente. Foi ou não foi? Foi. Por que foi? Porque aqui o Senhor Deus plantou, se você ver nos versículos mais acima, duas árvores. Uma, árvore da vida. E outra, a árvore do bem do e mal. do mal. E o Senhor Deus disse: não provei do bem e do mal. Dessa você não é para provar. Porque se você provar, você vai morrer. Mas da árvore da vida, Deus não disse nada. Eles não poderiam comer o fruto da árvore da vida. Nunca mais morreriam. Teriam uma vida eterna com o Senhor Deus. Desfrutariam dessa comunhão linda. Porém, aquela que o Senhor disse não, conhecer o bem e o mal. Qual vantagem teria? Qual vantagem? Por que não fica só com o bem, mas quiseram conhecer o mal? O mal está aí. Está aí no mundo. Agora nós conhecemos o mal. Sim. Obrigado, velho. Obrigado, Adão. Nós conhecemos esse mal devido a esse não. Coisa, né? Como que pode? E o nosso Deus, tirando o povo de Israel do Egito, colocou vários não. Vários. E é maravilhoso. Maravilhoso. Como você vai saber lidar? Saber lidar com as frustrações. É você sabendo as consequências que um sim poderia dar aquilo lá. O nosso Senhor Deus, não sei se eu estou falando demais. Não, você capaz. Não pode falar? Não pode falar com muito bom, tá muito gostoso. Ó, lá no capítulo número 20 de Êxodo, o nosso Senhor Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Quem colocou essa palavra, os 10 mandamentos, né, para nós, foram os tradutores, né? Então, foram os 10 mandamentos. Mas no original, que é no hebraico, eles dizem as 10 palavras que saiu da boca de Deus para Moisés. Então, são 10 palavras vindas da boca de Deus. E o Senhor Deus começou do versículo de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque você vai perder tempo, porque não existe outro Deus. Então para com isso. Meu Deus, quanta coisa que você já fez e perdeu tempo, Isa. Você falou, puxa vida, eu fiquei lá, ó, enrolando, com aquilo ali, e tal, e tal. E Deus falou, para, não fique perdendo tempo clamando a outros deuses. Se os profetas de Baal tivessem ouvido isso aqui, não tinham ficado o dia inteiro, porque a Bíblia diz que eles ficaram o dia clamando a um Deus que não existe. Então o nosso Senhor Deus já orientou eles, pare de clamar a outros deuses, porque não existe. Não farás para ti imagem de escultura. Por que imagem de escultura? Se tem um Deus Todo-Poderoso que está vivo, que poderia estar se manifestando no meio deles. Ele se manifestava de várias coisas. Não adulterarás. Já viu a confusão que dá um adultério? Destrói com a família. Acaba com tudo. Arrasa. Então, se soubesse as consequências que dá, pensariam 2, 3 vezes antes de praticar. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Você imaginou que eu vou colocar aqui, fala mal do Vitor. E eu entrego você pro Vitor? A confusão que não dá. Isso chama-se fofoca. O Senhor Deus está dizendo, não faça fofoca, porque se descobrir a confusão que dá. Não é melhor a gente ouvir como um livramento de Deus pra gente? A gente precisa saber lidar com o não de Deus como um livramento das coisas que viriam pra frente. Se Deus falou não, freia e volta, porque a vontade de Deus não é te repreender. Se a vontade de Deus fosse repreender o homem, ele não falaria não, ele falava, não, deixa que se lasque, porque daí na hora que, depois que ele quebrar a cara, eu vou. Não, a vontade de Deus sempre foi, não faça isso. Não vai. Não adultere, não roube nada de ninguém, não cobice a casa de ninguém, não faça isso, porque só vai dar confusão. É o que o nosso... Irmão, a nossa sociedade, se abraçasse os ensinamentos de Cristo hoje, você imaginou a paz que seria?
Sim. Você imaginou ver um mundo onde não tem mentira, onde não tem briga, não tem roubo, onde não tem assassinatos, não tem criminalidade? É isso que nosso Senhor Jesus quer passar para a humanidade. É isso que nós, os cristãos, os adolescentes guerreiros hoje, precisa passar para a sociedade. Porque as pessoas veem um Deus assim como se fosse afastado de tudo. Não, ele está aqui, a sua palavra continua. E a frustração se resolve se envolvendo com ele. Quando você se envolve com ele e vê que o não de Deus é como um livramento para sua vida, Como se Deus estivesse protegendo a gente. isso Né? é a mesma coisa que ele falou que ele colocaria o homem no Éden para o guardar. Para o proteger. Guardar quer dizer, não, vou preservar ele. Vou colocar aqui numa gaveta. Quando você quer guardar e preservar alguma coisa, você não cuida com cuidado? Não, você tem um celular que custa um monte. Demorou, meu pai. Eu lutei para ganhar, então meu pai me dá. Mas depois que ele me deu, vou guardar. Porque se quebrar, pensa no trabalho que dá nenhum. Então ele precisa guardar. E o não de Deus é exatamente isso que Deus quer. Te guardar e te livrar das consequências. Te livrar do choro. Te livrar da destruição. Te livrar da morte. Te livrar de todos esses tormentos que hoje a sociedade enfrenta. E assim, Oséias, na sua opinião, qual que é o maior erro que os cristãos cometem quando recebem o não de Deus, enfrentam o não de Deus? A rebeldia é um dos maiores erros. A murmuração, a Bíblia diz que a murmuração é como um pecado de feitiçaria. Então, se você recebeu um não de Deus e se revoltou contra Deus, você precisa ver se realmente você era de Deus. Porque no Evangelho de João, no capítulo de número 15, ele diz assim, a partir do versículo 21, 22, 23, ele diz assim, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Os que me amam, eles realmente confiam em mim. É isso que ele está dizendo. Eles confiam que eu estou tentando livrá-los de uma vida terrível, de uma vida de condenação, de uma vida de tormento. Porque hoje em dia, ainda mais na situação política que nós vivemos, o que mais a gente quer é paz. Mas o que mais a gente vê é corrupção, é mentira, é uns contra os outros. A nossa política, que deveria ser um exemplo para a sociedade, hoje está uma vergonha. Mas o nosso Senhor Jesus tem um problema. Diante do Senhor Jesus há um problema. Mas o problema da sociedade, é o Senhor. O Senhor Jesus é o antídoto para curar uma sociedade corrompida. E o não dele é um livramento para a nossa vida. Amém. Oséias, como que um jovem pode manter o coração sensível, mesmo depois frustrado com o não de Deus? E como não se tornar uma pessoa amarga? Um coração sensível. Quando nós falamos de sensibilidade, nós vamos querer ultrapassar a barreira do sobrenatural. Porque uma pessoa frustrada dificilmente escuta a palavra de Deus. Uma pessoa amargurada dificilmente dá ouvido. Por quê? Porque ela está dentro dela um sentimento e que ela quer aliviar esse sentimento. E o alívio para ela é ela conseguir aquilo que ela quer. Ela quer. Só que se ela se colocar a ouvir a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus liberta ela disso. Ouvir. A sensibilidade em ouvir a palavra de Deus. Quando se coloca a ouvir o seu dirigente, ouvir o seu pastor, ouvir os seus pais, ouvir. Por quê? A fé vem pelo ouvir. Paulo falou assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando você fortifica-te na tua fé, você tem fé no Deus que você serve, então você precisa confiar de que o que ele falou realmente é para o teu bem. Então, se tem alguém que está nos caminhos do Senhor, frustrado porque Deus diz não, então é melhor rever os seus consentimentos, a sua vida, porque pode estar fora dos planos de Deus. Então, se enquadre dentro da vontade de Deus, viverá um grande avivamento para a sua vida. Amém. E o que você diria para um jovem que assim, recebeu um não? Como que ele pode manter a fé ativa, mesmo frustrado? Assim, como que ele pode continuar, mesmo ele sabendo que aquilo machucou muito ele? Porque às vezes a gente tem que falar a verdade, às vezes alguns não machucam a gente, mas a gente tem que entender que o plano de Deus é bem melhor
do que o nosso plano. Principalmente um adolescente, né? Quando um adolescente recebe um não, ele quer murmurar, não sei o quê, não sei. Ele falou não pra mim, ai, que raiva. Sim. Porque é um período complicado, né? Uhum. Os adolescentes querem de uma forma imediata, uma mente imediatista, não conseguem entrar na fila do amanhã, esperar, tal, porque tem que ser e tem que ser agora. Então, nosso Senhor Deus sabe tratar com esse tipo de gente. Quer ver? Quer que uma coisa demore mais do que você estava pedindo? Se você for se rebelar, os seus 15 dias que você podia esperar pode se tornar 40 anos. Uhum. Vocês estão entendendo? Sim. O povo de Israel, para ser conduzido até a Terra Prometida, duraria 30 dias, vamos por assim, hoje, num dia ali e tal, batalhado. Mas por causa da sua murmuração, falta de confiança, do jeito, levaram 40 anos. Então eu diria, você, adolescente, que está frustrado, parece que a sua vida não vai desandar. Por quê? Ela não vai desandar por causa dessa sua rebeldia. O pecado de rebeldia, de murmuração, é como um pecado de feitiçaria que chega diante do Senhor Deus de uma forma que não o agrade. Então, para você sair, você cai num poço. E daí fica ali. Quer sair desse poço? Cede agora. Tem que ceder. Cede à vontade de Deus. Cede que é para o teu bem. Cede, entenda que é para o teu livramento. É para que as coisas continuem tudo bem. Se você não ceder, dificilmente sairá do buraco. Dificilmente. Ficará pairando por muito tempo. Amém. Amém. Agora a gente tem uma bênção. Obrigada, Zé. Meu Deus, eu que agradeço. Espero poder ter ajudado. Eu aprendi bastante coisa. Desculpe, de repente não foi do jeito que vocês queriam, mas Foi maravilhoso. do meu coração. Que o Senhor Deus possa abençoar. Eu aprendi A bastante gente mesmo. falou que, quando a gente conversou sobre o podcast, a gente falou que a gente também ia aprender mais do que a gente estava aqui apresentando. E agora a gente queria fazer assim, como se fosse um quebra-gelo, ter um quadro, responde rápido. A gente vai fazer algumas perguntas do Vitor. Meu Senhor. Eu não sou vivo de nada. Pessoal. Se eu não souber, a gente fala rápido. Tá, então tá. Ele vai começar fazendo as perguntas e assim. Ele perguntou, tem que responder. Pelo amor de Deus. Mas aí vai funcionar. Vamos lá, eu não sei. É uma música gospel que sempre te fortalece. Que me fortalece Um louvor. porque ele vive. Um personagem bíblico que te inspira. Sansão. Brincadeira, o meu Senhor Jesus. É para quebrar Jesus, né? Então, é o meu Senhor Jesus, o amado Espírito Santo. Um não de Deus que virou uma benção na sua vida. O não de Deus? Ixi, essa... Esse é um pouquinho menos rápido. Desculpa, gente, porque agora me pegou. O não de Deus que... Não de Deus. Deus, não quero. Mas depois você viu o porquê que ele falou não. Você quer que eu conte isso ou eu falo? Foi? Não, pode contar. Pode contar. Foi parar de jogar futebol. Porque o Senhor Deus disse não. E eu fiquei, né? Mas eu vi que foi um porquê ou não dele. Amém. Algo que você aprendeu na dor e hoje ensina com convicção. A morte. Como lidar com a morte. Quando eu perdi meu pai foi muito difícil e eu precisei encontrar em Cristo força para continuar. Amém. Quinta e última pergunta. Um versículo que vem à mente quando você está esperando uma resposta de Deus. Filipenses 4:13. Eu posso todas as coisas. Aquele que me fortalece. Amém, Zé. Amém, Zé. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite aqui, gente. Obrigado mesmo. Foi maravilhoso. Foi. Nós aprendemos bastante. Muito. Eu que agradeço por vocês, por essa iniciativa. Eu acho muito lindo. Que Deus continue. E a gente tem algumas perguntas que os adolescentes em casa fizeram. Meu Deus, Mas assim, são perguntas bem tranquilas. Pergunta dos adolescentes. Tem dar responde rápido ali que me pergunta. Tranquilo. Ó, a primeira pergunta é: se eu insistir na oração, mesmo não sendo a vontade do Senhor, eu posso receber? Pode. Isso nós conhecemos como vontade diretiva. Diretiva.
Não vontade permissiva e não vontade diretiva. Porque quando você entrega seus caminhos ao Senhor, Deus tem uma vontade para a nossa vida. Mas, quando nós queremos, Ele permite. Permitir não é dizer sim. Permitir é dizer, tá bom então. Então faz, Faz então. do jeito, então. Não, então toma, então. Mas as Isso, consequências vêm, mas né? as consequências você vai ver. Porque eu disse não, mas você quer, então toma. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Você acha que o não de Deus também é uma forma de cuidado? Já foi respondida essa pergunta, né? Já foi O não de Deus, né? O não de Deus o não de vai Deus. dar um livramento para O você. julgamento nosso. Amém. Como saber se é realmente um não de Deus ou só um ainda não? Pelos frutos. Pelos frutos que você vai ver. O não de Deus vai te trazer frutos bons, paz, você vai colher em seguida. Agora, se for um tempo, é maravilhoso, porque você só vai precisar esperar e vai dar tudo certo. Amém. Você só precisa esperar o momento certo. Nossa, chegou mais uma pergunta rápida aqui. Meu Deus! Como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Meu Deus, nunca vou esquecer, cara. Nunca vou esquecer disso. Não, foi extraordinário. Eu vou contar aqui. Você precisa de um pouco de fé aí, ó. Eu fui pro final do culto para esperar minha mãe. Sentei no último banco e fiquei lá com bermudão na calçada do viado largado lá e sentei, fiquei desse jeito assim no último banco, esperando o culto acabar, dormindo. Eu lembro, foi numa quinta-feira isso, numa quinta-feira, pastor José Bastos estava pregando, o nome de Deus mesmo, pastor José Bastos. E de repente eu falei assim, deixa eu ver o que esse homem tá falando ali. Ele estava falando e eu não estava nem vendo o que ele estava falando. E quando eu comecei a prestar atenção nele, eu via que nele, o rosto dele brilhava. E uma fumaça meio amarela, meio misturada com branco, meio cinza, saía dele. E eu olhava aquilo e aquilo me chamou a atenção, eu achei interessante, né? Saía dele e ia para as irmãs do círculo de oração. Envolvia as irmãs e elas choravam, glorificavam e pulavam, umas ficavam de pé, levantavam as mãos. Eu falava, olha só que interessante. Tal. E a mesma fumaça saía dali e ia e caía nos jovens. E os jovens choravam, pulavam, gritavam. E quando eu via tudo aquilo, todo aquele mover e aquilo saindo do pastor, envolvendo ali na frente da igreja, eu vendo tudo aquilo, me deu uma vontade de ser crente. Que eu não conseguia resistir, me deu uma vontade, me atraiu, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele nos atrai. E aquilo me atraiu, eu falei, meu Deus, que maravilha que é aquilo. Aí terminou o culto, eu fiquei maravilhado, falei, que interessante, isso daí é interessante. E daí fui perguntar para os meus colegas, e ninguém viu nada. Ninguém viu nada, ninguém deu bola porque eu falei. Achei que você estava Eu louco. falei, mas achando que eu estava meio doido. Aí fui perguntar pra minha mãe se ela tinha visto. Ela falou, não vi nada no culto, não. Eu falei, como não viu nada? Como não viu nada? Esses dias eu fui perguntar pra ela se ela lembrava. Ela falou, eu não lembro de nada. Eu falei, por quê? Porque era um momento que o Senhor Deus escolheu para se revelar a mim. Então ele falou comigo daquele jeito. E me atraiu. E depois daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Me deu vontade de ser crente. Eu fui no outro dia, no serviço, eu não me converti aquele dia, mas aquilo me comoveu. Ainda mais quando eu falava com os meninos e eles falavam que não tinha visto nada. Fui lá no colégio e não deu vontade de jogar bola. Primeira vez que alguém me chamou pra jogar bola, falei, não quero. Onde você quer ir? Falei, não quero. Saí, onde você quer ir? E eu queria ir na igreja, mas já era 3 horas da tarde. Como é que eu ia na igreja? Fui começar às 6h30. E eu falei, vou embora. Eu fui pra casa e fiquei lá sentado querendo ir na igreja, querendo ir na igreja, querendo ir na igreja. Porque eu queria aquilo de novo, eu queria ver aquilo de novo. E quando eu vi o pastor José Bastos, eu falei, não, quero ver de novo. Não, quero ver de novo. E eu fui no culto, o culto começava às 7h30, 6h30 eu tava lá. Por causa daquilo que aconteceu. Que eu achei assim, eu falei, meu Deus, é incrível. E daí fui no culto e não aconteceu nada. Daí eu saí daquele culto com mais vontade de ser crente. Na hora do apelo, que na Assembleia de Deus é feito, graças a Deus é feito, o pastor falava, tem alguém que quer se render a Cristo? Dentro de mim clamava alguém dizendo, eu quero. Mas por fora, alguém que segurava no banco falou, não, você não vai. Eu querendo ir, mas não consegui. Eu peguei e falei para os meus amigos, falei, olha,
Nada mais me atrai, eu preciso ser crente. Aí eu chamei meu amigo de Clay, falei, eu quero ser crente. Mas algo dentro de mim não deixa, eu não consigo ser crente, parece que eu estou insegura. Mas algo dentro de mim fala que sim, e outra pessoa fala que não. É como se tivesse um dualismo. Sabe, esse demôniozinho e o O anjinho. Gia falando. Parecia que era esse Aham. conflito que estava dentro de mim. Alguém queria que sim, alguém queria que não, eu não entendia isso. Aí um dia eu cheguei no de Clay e falei, de Clay, cara, eu quero ser crente, cara, mas eu não consigo. Eu que vim aqui pedir ajuda para você, porque eu quero ser crente. Ele falou, e eu tava desviado, né? Eu falei, eu preciso ser crente, eu preciso ser crente. E ele falou, por quê? Eu falei, porque algo mexeu comigo. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Vamos lá. Ele falou, eu vou com você na quinta-feira, eu vou te ajudar. Mas não vou ser crente com você. Eu falei, tá bom então. Tá bom, então você não vai ser crente. Ele foi comigo aquele dia, ele levantou comigo, dia 9 de março de 2000, às 15 para as 9, eu levantei e entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Olha só, Amém. que benção. Eu não resisti o que aconteceu, não resisti. Foi extraordinário e mudou minha vida para sempre. Que benção, que Pra benção. gente finalizar, tem uma última pergunta aqui. Qual o perfil de um verdadeiro líder de um grupo cristão? E como influenciar os meus liderados? O perfil é uma pessoa temente a Deus. Ele precisa ser temente a Deus. Se ele é temente a Deus, aquele que o ama guarda os seus mandamentos, foi o que nós falamos. Então ele tem que ser temente a Deus. E ele precisa, os seus liderados, ele não precisa fazer nada, ele só precisa ser. Porque ele sendo, Deus é com ele. E os seus liderados verão que nele tem algo diferente. Moisés foi assim. Moisés nunca quis mostrar para as pessoas que ele era um crente. Ele só era crente. Ele só estava obedecendo o que o Senhor mandou falar. Ele fazia com todo amor, com todo carinho. Então, o líder não precisa fazer nada. Os seus liderados vão olhar nele e vão falar, não, ele é um homem de Deus. Puxa. E quando eles estiverem num momento difícil, eles vão lembrar, não, cara, o meu líder, ele falou isso, isso e isso. Eu não ouvi e me arrependi. E aquele que ouve fala, graças ao meu líder, eu hoje estou aqui. Então, o líder, se ele tem Deus, é Deus que se encarrega das outras coisas. O que ele precisa é guardar os mandamentos do Senhor, ser crente de verdade. Amém. Amém, Amém. Andréas. A gente queria te agradecer por Ai, ter aceitado o convite, por ter vindo me dado a palavra pra gente. querido, desculpa Sabe pelo como- Jamais, tranquilo. Tranquila, tranquila. Moisés, é um desafio. Tranquilo. Esse é o Oséias, né? É verdade. Vamos ver o Oséias. Gente, obrigado, tá? Obrigado mesmo pelo convite aqui. Que o Senhor Deus continue abençoando esse ministério lindo de vocês, tá? Amém. Continue nessa Amém. força, nesse mesmo propósito aí para todos sempre. Pra gente finalizar, Andréas, fazer uma oração Só pra nós por nós, encerrar. pro pessoal que está assistindo. Vamos orar. Vamos orar sim. Amém. Se vocês me darem esse privilégio, eu vou orar sim. Amém. Eu queria que você aí na tua casa, você feche os seus olhos agora comigo e você vai sentir a presença de Deus aí. Porque eu estou sentindo Ele aqui com a gente. Amém. Então, Glória a Deus. vamos orar para que o Senhor Deus possa estar sempre no nosso meio. Senhor Deus, é um prazer poder falar sobre o Senhor. Nós conversamos essa noite sobre frustrações, Senhor, e como guardar, Senhor Deus, como o zelo do Senhor no meio dessas frustrações. E eu não sei, Senhor, a qual coração esta palavra vai chegar, mas Deus, em nome de Jesus, que aquele coração que está aflito, triste, precisando do Senhor, meu Pai, o Senhor é o único que conhece o caminho para chegar até o profundo do coração, pois é uma área que só o Senhor sonda. Então, em nome de Jesus, que o Senhor alcance, Pai, e que esta noite, cada um que aqui está, Leandro, Samuel, Isabelle, Vitor, venham ser tocados pelo teu Espírito Santo, que é lindo, que é o nosso ajudador, que o Senhor possa continuar inspirando a eles, Pai, a levar a sua palavra por todo este mundo e aonde alcançar, Senhor Deus, essa programação. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por poder ter o privilégio de conversar sobre a tua palavra com o Senhor aqui presente conosco. A tua presença é linda e é gloriosa. Que o Senhor continue, Pai querido, a renovar vidas, a salvar vidas, a se restaurar, Senhor, pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, sem forças para voltar. Que o Senhor possa renová-los e eles procurem a sua igreja, o seu líder,
para poder se entregar ao Senhor. E se há algum coração que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não conhece o Senhor, ó amado Espírito Santo, se revele a Ele, como o Senhor fez comigo, como o Senhor fez com cada um de nós que aqui estamos. E eu confio, Senhor, plenamente em que o Senhor pode continuar renovando as nossas forças e sempre responder conforme a tua vontade, meu Deus querido. O Senhor responde segundo o teu querer, porque o Senhor é um Deus vivo e está com a gente para todo sempre. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso, pessoal. Fiquem ligadinhos aí. Compartilhem nosso podcast. Sigam a gente nas redes sociais. Tchau, pessoal. Tchau, Deus até mais. abençoe. Deus abençoe Até a todos. mais.